O Visão CNN faz agora um painel sobre os rumos que estão sendo tomados pelo governo eleito para a economia, pelo menos para o ano que vem. Vamos receber especialistas para discutir as últimas decisões tomadas pelo governo Lula, para o próximo governo. Recebemos agora a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Rafaela, seja muito bem-vinda, a gente sempre se fala aqui. O Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho de Administração da JAIVE, ex-diretor do Banco Central. Luiz, também seja muito bem-vindo. E a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos Capital. Bom, bem-vindos aos três, boa tarde. Eu vou começar com você, Rafaela, que já até faz sempre aqui entrevista com a gente. A gente tem três acontecimentos muito importantes nos últimos dias, A gente pode falar da PEC de transição, que tinha a previsão de estouro de teto e deu ali uma mexida, mas aumentou o teto, subiu o teto. Depois a gente teve também a indicação de Aloysio Mercadante, um nome muito político tradicional do PT, para o BNDES, e alguns especialistas também reclamaram bastante. E por último, anteontem a gente teve aí a possível mudança na lei das estatais, uma mudança muito grave que mexeu com o mercado. E agora a última informação que eu tenho, vou atualizar aqui, é que talvez, é uma apuração do Caio Junqueira, essa discussão fique para semana que vem ou fevereiro. Mas é isso que nós temos hoje de objetivo. Como é que esses três acontecimentos ou esses três apontamentos do futuro mostram o que pode acontecer com juros e inflação, que é o que importa também no poder de compra da população? Rafaela. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. O que a gente tem nesse governo de transição são sinalizações, como você colocou aí alguns exemplos, bastante negativas para o futuro da nossa economia, principalmente no curto prazo. Eu acho que a gente tem um problema grave hoje de uma inflação que ainda está acima da meta, com uma taxa de juros bastante restritiva. E existia uma expectativa que a gente pudesse começar a discutir essa redução de juros para o próximo ano. Eu acho que essas sinalizações de aumento de gastos bem acima do que era esperado e do necessário para recompor o orçamento, assim como mudanças na legislação, como a lei das estatais, que traz um retrocesso de governança para as empresas estatais e, de maneira geral, para a nossa política. Elas indicam que a gente pode voltar a ter um cenário de descontrole fiscal, que foi um cenário que a gente viu entre 2014 e 2015 e que teve um custo alto desde 2016 para essa correção. Então, eu diria que as sinalizações, elas são negativas, elas trazem a preocupação de que a inflação pode voltar a subir, e uma inflação que já está acima da meta, e que a gente tem que conviver mais tempo com uma taxa de juros bastante restritiva, o que tende a impactar o crescimento econômico aí para 2023. Tatiana, diante de tudo que eu falei, como é que o mercado enxerga, então, essas últimas decisões, últimas que serão futuras decisões do governo eleito? Ele olha com apreensão, A curva de juros, ela sofreu bastante desde então, Hoje está tendo um dia mais calmo, mas efetivamente subiu bastante a expectativa de juros, inclusive no longo prazo, Então, esperar que daqui 10 anos a taxa Selic ainda esteja no patamar de 13%, 14%, que é o que a gente tem mais ou menos na curva de juros hoje para 2027, é uma taxa de juros que não é compatível com o tamanho de endividamento que a gente tem, A taxa Selic é o principal custo da dívida imobiliária brasileira. Então, realmente, uma dívida que é 77%, 78% do PIB, continuar rodando com um custo de juros de 13%, 14% por mais 10 anos, ela não é uma trajetória, nem pensando no resultado primário, nem pensando na intenção de gastar ou não, como é que fica o resultado primário, a relação de receitas e despesas para os próximos anos. Só pensando no custo de juros, já daria uma trajetória explosiva para a relação dívida-PIB, Então, olha com apreensão. Se você adicionar o debate do uso, além de uma política fiscal expansionista, a política parafiscal, que é a utilização dos bancos estatais na concessão de crédito, claramente precisa de funding, e esse funding viria do Tesouro Nacional, ou seja,
seria a dívida ou um déficit primário, isso agrava ainda mais a expectativa, né, os cálculos do quanto, de como que deve ser essa trajetória da dívida. Então, isso afeta o ânimo dos mercados, aumenta a aversão a risco e dificulta a vinda de capital, né, deixa o Brasil menos, como ativo menos atrativo, né, do que os demais países emergentes. A Tiana tocou num ponto importante que quero tocar também com o Luiz Fernando, porque ela fala do país menos atrativo e governança, né? Ter uma boa governança atrai capital, né? A gente sabe disso. Por isso que eu quero falar com o Luiz Fernando, que também é presidente de conselho de administração, que fizesse essa avaliação dos 3 pontos, mas que nos ajudasse também com esse último, que é a lei das estatais, já que você está envolvido com a governança, né, Luiz Fernando? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, se a gente olhar o que aconteceu ao longo deste ano, o volume de investimento cresceu bastante. Para dar uma ideia, alguns anos atrás, o investimento sobre o PIB era da ordem de 14% a 15% e agora ele está perto de 20%. Em bom português, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Brasil pode crescer 2% ao ano a mais do que crescia antes de maneira sustentável. É esse o resultado de tanto mais investimento assim. O problema é que, será que o investimento vai continuar diante do que está acontecendo ou não? Primeiro, o que se fez com essa PEC foi um novo arranjo fiscal, nos distanciando muito da sustentabilidade de longo prazo. Então, esse é um fator que, sem dúvida, vai reduzir o investimento. O segundo foi deixar, pelo menos com alguma dúvida, a questão de estabilidade fiscal conflitando com responsabilidade social. O que se sabe no mundo é que estabilidade fiscal é um pressuposto para a responsabilidade social. Então, não tem como ter conflito, mas uma vez que o presidente levantou esse conflito, existe uma dúvida de qual é o caminho a seguir. Nesse sentido, temos até que reconhecer que o futuro ministro Haddad andou dando umas declarações dizendo que são compatíveis e, aliás, são um interesse forte do governo em buscar a estabilidade fiscal e a responsabilidade social juntos. Então, assim, as últimas falas do ministro foram positivas nesse sentido e até por isso os mercados estão reagindo positivamente hoje. O terceiro ponto, que é a questão das estatais, é um desastre. É um desastre mais associado a empresas do setor público, né? Porque isso, claro, não abrange empresas do setor privado, que continuam a ser potenciais investidas pelos investidores lá de fora e mesmo daqui, mas é um sinal muito ruim de como potencialmente será a governança pública para frente. Até porque o nosso histórico, vamos combinar que não é dos melhores. Então, assim, o sinal que o Senado deu hoje, dizendo, olha, não é bem assim que eu vou passar essa lei, ou esse buraco na lei a toque de caixa, é uma coisa que, ufa, a gente tem que comemorar e torcer para que ele realmente seja um segundo pensar sobre o que foi feito na lei dos estatais. Mas, assim, sem dúvida que essa mudança ela coloca em xeque um potencial de investimento futuro em tudo que, de alguma maneira, se relaciona com o setor público. Eu queria saber se dos 3 pontos que eu coloquei aqui, eu sempre te peço que a gente seja propositivo. Dos 3 pontos importantes que eu coloquei aqui na área econômica, e até pegando a sua última fala, Luiz Fernando, em relação às indicações do Haddad, que parece que mostra que não é incompatível responsabilidade social com responsabilidade fiscal, que elas podem caminhar juntas. É possível retomar esse caminho? Pode ter sido só um ruído de início e é possível que esse
futuro governo ainda retoma esse caminho, a lei das estatais pode não ser mexida pelo Senado, pode acontecer, nós falamos aqui, a gente pode ter uma mudança no BNDES que não seja muito grave? Não sei. E a gente pode também ter a PEC, o uso do dinheiro público. A PEC está mais difícil de falar isso, né? Mas o uso de dinheiro público com mais responsabilidade. É possível ainda retomar esse caminho? Começa com você, Tatiana. Bom, é possível. Eu acho que nesse debate todo, o que faltou sempre, desde o início, foi a contrapartida. Né? Então, bom, você tem aí um aumento do Auxílio Brasil, que é muito difícil retornar ele, foi aprovado em julho, R$600, é difícil a partir de janeiro, com a situação, com os vulneráveis ainda muito grande, a quantidade de vulneráveis muito grande na sociedade, você retornar isso para 400, você tem uma questão aí da tabela do IR que não é ajustada há 5 anos, que você tem que, seria interessante resolver isso, porque os últimos anos foram de muita inflação, então você tem uma perversidade aí, uma arrecadação regressiva, uma arrecadação que deveria ser progressiva, ela é regressiva, ela está taxando os que ganham menos mais fortemente com esse não reajuste da tabela do IR pela inflação dos últimos 5 anos. Tem um monte de ponto, né? Então, faz sentido esse gasto? Faz. O que faltou nesse debate desde o início é como é que se financia isso. Se você apresenta um plano de gastos por necessidade N, mas você mostra também um outro plano que é a volta, como é que você volta, né? Esses gastos vão fazer piorar o déficit primário. Na nossa opinião, o déficit primário do ano que vem vira 1,8% do PIB deficitário. Esses gastos a mais vão colocar a dívida numa tendência ascendente. Se tiver um plano de arcabouço fiscal, quais são as novas regras, a partir de que momento a gente vai ter que atingir que meta de primário, um teto de gasto reformulado para trazer esse aumento que vai levar a dívida, trazer a dívida para esse patamar de 77%, 80% que a gente tem hoje. Se tivesse essa contrapartida, isso já resolveria essa pressão que a gente tem nos mercados, que a gente tem visto em juros, em câmbio. Eu acho que tudo se resolve com saber que gastos não é passe de mágica, você precisa financiar, orçamento tem orçamento para ser debatido, tem subsídios, subvenções que podem ser cortadas, a gente tem que ver a questão da eficiência aí, do que programas que valem a pena continuar, programas que não valem a pena continuar. Então, se vier esse plano de contrapartida, dá tempo sim. Eu acho que tendo um plano de contrapartida, mostrando para os investidores como é que você financia essa maior necessidade social para frente, você tem como reverter isso, tá? Eu acho que tem um ponto. Responsabilidade social não é inversa à responsabilidade fiscal. Agora, responsabilidade fiscal é apresentar um plano de gastos e um plano de financiamento desses gastos. Rafaela. Sim, a Tatiana tem um ponto muito importante, né, que é essa contrapartida, porque se nada for feito, a contrapartida, ela vem na forma de inflação. E a inflação é um imposto muito mais, um imposto que impacta muito mais as famílias de baixa renda. A gente já viveu aumentos inflacionários no Brasil e a gente não precisa nem falar de uma hiperinflação, inflação como hoje vive a Argentina e outros países emergentes que perderam o controle, mas só da gente voltar a ter uma inflação que no ano que vem, num cenário pior, aí poderia ir para 6%, 8%, depois ela sobe para 10%, 15%. A gente tem uma inflação crescente aí nos próximos anos por conta dessa ausência, né, de financiamento dos gastos, ela é muito prejudicial, inclusive para a própria justificativa do aumento de gastos, que é o auxílio emergencial ou Bolsa Família, que é você dar uma rede de proteção para as famílias mais vulneráveis. Se a inflação fica muito alta, essa proteção ela se esvazia rapidamente. Então é muito importante o governo mostrar essa contrapartida, porque se nada for feito, esse ajuste vem e ele vem na forma de inflação. É insustentável você ter hoje uma dívida pública como a gente tem no patamar de 75%, pode ir para 80% do PIB no próximo ano, com juros de 6%, um juro real de 6% ao ano. Isso quebra o país em pouco tempo. E, de novo, o ajuste ele é uma dívida interna, é uma dívida em reais. Esse ajuste ele vai ser forçadamente feito via inflação
e aí você depois ter esse controle de volta, ele é muito mais custoso, né? Então, a gente está num momento positivo de inflação, a inflação está mostrando uma trajetória de queda, o Banco Central fez o trabalho importante de subir juros, a gente tem uma Selic bastante restritiva, e você vir com uma expansão fiscal nesse momento em que a política monetária está surtindo efeito, você vai ter um estrago muito grande nesse processo de convergência da inflação para a meta. E depois a gente tem um custo muito maior lá na frente. Agora, um outro ponto que eu adicionaria, além da contrapartida, eu acho que esse movimento que a gente tem visto aí, não só nos mercados, mas na mídia, ele é muito importante, né? Isso mostra que a sociedade brasileira está amadurecendo. Então, eu acho que essa pressão que aparece hoje contra a PEC, contra essa mudança na lei das estatais, ela é muito importante, né? A sociedade, de alguma maneira, né, às vezes via mercado, né, com os juros subindo, mostra que não são aceitáveis mais retrocessos, né? Então, eu vejo que a gente pode ter algum resultado de reversão de algumas dessas medidas, de moderação de algumas dessas medidas, através dessa pressão que a gente tem visto hoje. Luiz Fernando. Eu tenho pouco a acrescentar, eu acho que elas têm toda a razão no que estão dizendo. A gente ainda está no treino, quer dizer, o juiz não apitou o início do jogo, embora a PEC seja uma péssima maneira de começar o jogo, né? Com esse tamanho de PEC, essa história da lei das estatais, que aparentemente até o PT é contra, mas é que abre um espaço enorme para tudo que é político entrar em empresa estatal. É assim, começou muito mal. Isso define o final do jogo? A resposta é não. Eu até acho que é melhor que você comece mal para você ver exatamente o tamanho da encrenca e poder trabalhar com ela. Mais uma vez, desculpa repetir, mas o que eu, pelo menos, mas eu acho que o mercado em geral, viu do futuro ministro Haddad dizendo ontem, vai nessa direção de, opa, olha, a PEC, quem está na área econômica nem discutiu sobre ela. Então, discutir sustentabilidade fiscal com essa PEC são duas coisas que nem foram discutidas, então não dá para conversar. 2, entendo que a ajuda a mais crescimento, se vier, será via política monetária. A política fiscal não dá para fazer. Enfim, a gente foram atitudes ruins e falas boas. No final, o que vale são as atitudes. Então, a gente tem que esperar as próximas atitudes, em que direção elas vêm, mas claramente é reversível, sim. Só que, se você gasta muito, sabe aquela história de vamos dar o benefício da dúvida? Se você gasta muito esse benefício, lá na frente vai te custar muito caro para reverter, para convergir para o lado mais razoável. Então é melhor fazer antes, né? Você acredita numa reforma tributária? Eu vi você falando aí em algum momento que não achava que não conseguiria. Não, eu acho uma reforma tributária muito provável. Eu acho que a questão é promessa, que reforma tributária você está dizendo. Não, mas pelo que parece, existe um consenso no Brasil já sobre vários aspectos da nossa tributação que tem que ser reformados, né? Então eu diria que uma boa simplificação tributária está a caminho, sem dúvida. Redução da carga tributária, desculpe o francês aqui, nem a pau, porque um país com problema fiscal, como é que vai reduzir carga tributária? Um aumento de carga tributária do que é chamado andar de cima vis-à-vis o andar de baixo, também acho muito provável acontecer. Mas isso ainda tem que ser discutido como virá e como será isso. Ou seja, a reforma tributária, a meu ver, vai acontecer, vai haver uma boa simplificação tributária, mas, na minha humilde opinião, haverá um aumento da carga tributária também, até porque essa é uma das formas, das melhores, inclusive, formas de financiar esse gasto adicional que nós estamos falando aqui da PEC, né? Entendo. Olha, eu quero muito agradecer aqui a presença dos três, porque
ajudaram bastante. Já fica o convite aqui para voltarem, por favor. Se a gente conseguisse traduzir o Economês para toda a população, seria ótimo, porque a gente estaria sempre integrando as pessoas, politizando as pessoas, preparando as pessoas para as notícias. Eu quero agradecer a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, está sempre aqui com a gente. Rafaela, obrigada. Obrigada, boa tarde. O Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho de Administração da JAIVE, ex-diretor do Banco Central. Eu que agradeço. E a Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Obrigada, Tatiana. Obrigada. É isso.